iniciar, essa aula de hoje a gente vai resolver alguns exercícios de lançamento oblíquo e horizontal, né, da apostila, e alguns que não estão na apostila eu coloquei aqui enunciado para a gente resolver. Bom, pessoal, o primeiro deles, deixa eu só colocar aqui a tela para eu ver se tem alguma pergunta. Pode colocar perguntas aí no chat, tá? Durante a transmissão. Eu fiz a proposta também em fazer essa aula no Zoom, mas ninguém sinalizou lá, e aí eu acabei fazendo no YouTube mesmo, porque o Zoom ainda depende de instalar o aplicativo e fazer outras coisas. Então eu preferi fazer por aqui mesmo, até que todo mundo tenha o Zoom e faça a opção por fazer no Zoom. Então vamos lá. Seguinte, primeiro exercício aí, exercício do ITA. Esse exercício, se eu não me engano, está na página, se vocês quiserem acompanhar, página 710, tá? Exercício 11 da página 710. Então vamos lá. O exercício fala o seguinte, ó. Durante as Olimpíadas de 1968, na cidade do México, Bob Beamon bateu o recorde de salto em distância, cobrindo 8,9 metros de extensão. Suponha que, durante o salto, o centro de gravidade do atleta teve sua altura variando de 1 metro no início, chegando ao máximo de 2 metros e terminando a 0,20 metros no fim do salto. Desprezando o atrito com o ar, pode-se afirmar que o componente horizontal da velocidade inicial do salto foi, e aqui tem as opções. Vamos lá, eu fiz um desenho aqui para vocês entenderem o que está acontecendo. O centro de massa do ser humano, né, geralmente fica localizado no peito, né, na altura do peito. Eu vou explicar esse centro de massa quando a gente vai estudando o torque. Mas o homem está mais ou menos na altura do peito, um pouco acima do peito, a mulher um pouco mais abaixo. Ali está o centro de massa. Ou seja, esse 1 metro aqui é exatamente a altura do peito dele até o chão. Então, a gente pode definir que é essa altura de 1 metro aqui. Quando ele salta, ele chega a o centro de massa chega a 2 metros. Depois, quando ele cai, né, geralmente eles caem naquele banco de areia, ele cai sentado, ou seja, agora o centro de massa dele está 0,20 do chão. Beleza, pessoal? Então ele descreve essa trajetória aqui parabólica. Só que a altura de lançamento, né, a altura inicial é diferente da altura final. Com isso, ele faz a pergunta seguinte: quanto vale a velocidade horizontal, a velocidade Vx dele? Então, para eu calcular essa velocidade, né, aqui ó, eu anotei os dados, lembra que eu falei com vocês, fiz a sugestão de sempre anotar todos os dados que o problema dá. Ele me deu um 8,9 de extensão, que é esse SX. Ele me deu a altura de subida, ou seja, com que ele parte é de 1 metro, não parte do solo. Ele parte a 1 metro do chão, seria esse H0 de subida. Ele chega a 1,8 metro, que é a altura de descida, né? Porque olha só, ele está a 2 metros e cai até 20 centímetros. Então, esse deslocamento aqui que eu chamei de HD, que é a altura de descida, é de 1,8 metros. A aceleração gravitacional 10 metros por segundo ao quadrado, e ele pergunta Vx. Bom, aqui eu resolvi fazer da equação que a gente precisa. Como ele fala de velocidade horizontal, a velocidade horizontal é sempre constante. Então, a função que descreve esse movimento é Sx igual a Vx vezes o tempo, certo? Logo, Sx ele deu, que é 8,9 metros. O Vx é o que eu quero achar. E eu preciso do tempo, certo? Ou seja, eu preciso do tempo em que ele sai desse ponto e chega até esse ponto aqui, né? Ou em que ele sai de 0 e chega até 8,9 metros. Lembra que eu falei com vocês? No lançamento horizontal tem simultaneidade dos tempos, tanto no horizontal quanto no oblíquo. Logo, o tempo que ele demora para subir 1 metro e descer 1,8 metros é o mesmo tempo que ele percorre essa distância horizontal, tá? Então, a gente vai utilizar essa informação agora. Como a gente vai fazer isso? A gente vai calcular quanto tempo demora para ele subir, quanto tempo ele demora para descer. Daria para fazer de várias formas aqui, tá, pessoal? Eu escolhi um jeito mais simples de fazer, porque olha só. Esse segundo tempo aqui é fácil calcular. Ele parte com velocidade inicial igual a 0, certo? Eu vou dotar a origem aqui, então eu vou calcular quanto tempo ele demora para sair desse ponto e chegar até esse ponto que fica a 1,8 metros da minha referência lá em cima. Então, para eu calcular isso é só raiz de 2h sobre g, né? Essa função aqui é h mais h0 mais vyt mais gt ao quadrado sobre 2. Só que a velocidade inicial nesse ponto, quando ele está descendo, é 0. A altura inicial também é 0, que eu adotei minha origem aqui. Então, vai depender somente da gravidade e da altura. Então, esse aqui fica fácil calcular.
Esse aqui, eu teria que calcular a velocidade inicial para que ele chegue à velocidade final lá em cima igual a zero. Porque aqui, nesse ponto, é o ponto de transição da velocidade, em que o sentido da velocidade muda. Só que eu achei um outro jeito mais fácil. Olha só, eu faria da seguinte forma. O tempo que ele demora para sair com velocidade inicial e chegar até zero é o mesmo tempo que ele demoraria para sair de velocidade zero até chegar a essa velocidade final. Eu não preciso saber dessa velocidade final. O que eu preciso saber é quanto tempo ele demora para percorrer esse espaço. Então, o que eu fiz? Eu coloquei a minha origem aqui e fiz esse cara vindo para cá e vindo para cá. Quando ele vai para a direita, né? Quando ele vai para a direita, ele percorre uma altura de 1,8 metros. Quando ele vai para a esquerda, ele percorre uma altura de 1 metro. Tá? Coloquei aqui uma observação para depois vocês acompanharem. Ó. O tempo de subida é igual ao tempo de descida no lado esquerdo. Então, se eu calculo o tempo que esse cara demora para sair daqui e chegar aqui, é o mesmo tempo que se eu estivesse fazendo o caminho inverso. Sair daqui para chegar aqui. Isso tudo porque o meu sistema ele é simétrico, né? No lado direito e simétrico do lado esquerdo. Não sei se, né? Veja se todo mundo entendeu. Então, o que eu fiz é fixar a minha origem aqui, calculei quanto tempo ele demora para percorrer esse espaço, quanto tempo ele demora para percorrer esse espaço. Fazendo essa conta, a altura do lado de subida é 1 metro, então vai ficar T1 é igual a 2 vezes 1 dividido pela G por 10, é 0,44. O tempo agora da direita vai ser a altura de 1,8. Então, 2 vezes 1,8 dividido por 10 dá 0,6. Então, para cá, ele vai demorar 0,6 segundos e para cá 0,44 segundos. Ou seja, um tempo total de 1,04 segundos. Beleza? Calculado esse tempo, vou substituir aqui. Olha só, Sx é 8,9, é igual a Vx, que eu quero achar, certo? Vezes o tempo, que é 1,04. Beleza, pessoal? Então, isolando aqui, Vx é igual a 8,9 dividido por 1,04. Vx é igual a 8,5 metros por segundo. Então, vai me dar a letra A. Beleza? Então, é só desenha, é o que eu falo sempre com vocês, faz o desenho, faz o esqueminha e começa a analisar a física do problema antes de fazer contas. Porque fazendo isso, você consegue facilitar muito a sua vida. Teve um aluno que pediu para eu fazer isso, ele estava querendo calcular a velocidade inicial. Para a velocidade inicial ser igual a zero, aí faria V igual a V0 mais AT menos GT, né? Para calcular o tempo, assim, dá para fazer também. Aí eu teria que aplicar a Torricelli, depois de aplicar a Torricelli, achar a velocidade inicial, depois da velocidade inicial, usar na função horária da velocidade, para achar o tempo, para depois achar o tempo, somar com o tempo do lado direito, tá? Mas eu achei esse caminho aqui mais fácil, tá? Eu posso fazer isso por questões de simetria. Tranquilo, pessoal? Se tiverem alguma dúvida nessa solução aqui, pode deixar aí que eu faço para vocês aí daqui a pouco. Beleza? Bom, segundo problema. O segundo problema é da Escola Naval, né? O exercício 12 da página 710 também. Então, vamos ver o que o exercício fala. Ó. Conforme indica a figura acima, no instante t igual a zero, uma partícula é lançada no ar e sua posição em função do tempo é descrita pela equação R em t. Por que R em t vetor agora? Porque esse R, na verdade, ele tem componente x e y. Nesse gráfico aqui, ó, veja que ele tem uma componente x e y da minha velocidade. O eixo x vai representar o movimento horizontal e o eixo y o movimento vertical. Lembra que na última aula que eu fiz para vocês, eu escrevi o meu y em função de x? Ficou aquela equação gigante lá? Foi a última equação que nós definimos lá no lançamento oblíquo. Tá. Então a posição fica R em t, 6t mais 2,5i, mais menos 5,0t quadrado, mais 2,0t, mais 8,4j chapéu. Veja que o i chapéu horizontal, então todas essas duas componentes aqui, elas são na componente horizontal, e essas três componentes, esses três valores aqui são na componente vertical, em que R em metros e T em segundos. Após 1 segundo, as medidas de sua altura, veja que esse objeto está subindo. Então, ele vai produzir uma altura maior, né? E uma posição x também maior. A altura de Newton em metros e o módulo da velocidade também serão respectivos. Vamos pegar aqui. Se eu pedisse o módulo da velocidade nesse ponto aqui, pessoal,
olha só, nesse ponto, é essa velocidade V0 aqui. Olhando essa função R em t, eu sei que o 2,5 não está multiplicando o t. Então, lembra da função no movimento horizontal? É S igual a S0 mais VT. Então, esse aqui seria o nosso S, esse aqui seria o nosso S0, que é o 2,5. Então, a minha partícula parte da posição inicial x0 igual a 2,5 metros, e com uma velocidade na componente horizontal de 6 metros por segundo. Beleza? A minha partícula na vertical agora, ela parte da posição inicial 8,4, que é esse y0, com a velocidade inicial de 2,0, ou seja, a velocidade para cima aqui de 2,0 metros por segundo, e com aceleração de menos 10. Olha, a aceleração não era gt ao quadrado sobre 2, então se aqui está 5t quadrado, então 5 é igual a g sobre 2, logo g vale 10. Beleza? Então, se eu peço a velocidade resultante nesse ponto de partida, eu teria que fazer 6 ao quadrado mais 2 ao quadrado a raiz disso. Porque lembra que essa velocidade resultante é a combinação linear da velocidade Vx, que vale 6 aqui, e a Vy, que vale 2 aqui para cima. Beleza? Então, muito atento a isso. Se perguntar a velocidade resultante, é a combinação linear das duas velocidades, porque agora o meu movimento é bidimensional. Então, vamos lá. O que eu fiz aqui para vocês? Peguei aqui, né, tentei desenhar de novo o gráfico lá. Escrevi a função R em t igual a 6,0t mais 2,5 chapéu, menos 5t quadrado, mais 2t mais 8,4 j chapéu. E aí eu separei os dois movimentos. Olha só, esse meu i chapéu é só componente horizontal. Então, sx é igual a s0, que eu falei que é 2,5, mais 6t. O 6 é a velocidade, que seria o Vx vezes o tempo. Então, olhando para esse cara aqui, você já consegue ver a função do movimento horizontal. Eu separei esse R vetor aqui, que era componente x e y, e escrevi só na componente horizontal. Fiz a mesma coisa com a segunda função. A segunda função é h igual a h0 mais v0yt menos gt ao quadrado sobre 2. Então, eu reescrevi essa função, só mudei aqui a ordem, para ficar exatamente igual a que a gente conhece. Então, h é igual a h0, 8,4, ou y0, né? Mais v0t, ou seja, 2t, menos 5t quadrado, né? Que seria 10t quadrado sobre 2. Beleza, então ele pediu duas coisas. Ele pediu a altura máxima. A altura máxima está associada a essa segunda função verde aqui, ó. A altura para, nem a altura máxima, ele pede a altura 1 segundo depois. A altura para 1 segundo depois é só substituir o t igual a 1 nessa função. Então vai ficar h de 1, porque esse h depende do tempo, né? h de 1 é 8,4 mais 2,0 vezes 1, menos 5 vezes 1 ao quadrado. Beleza? Então, substituindo aqui, eu achei que a minha altura, depois de 1 segundo, é 5,4. Ou seja, esse objeto subiu e desceu um pouco. Ele está abaixo da posição inicial, que a posição inicial era 8,4. Beleza? E aí, a segunda coisa que ele pede é a velocidade resultante. A velocidade resultante é isso aqui, ó. VR quadrado é igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. O Vx é a mesma, a velocidade x é a mesma ao longo de toda a trajetória, porque o movimento é retilíneo uniforme. Já na componente vertical, a velocidade muda, porque eu tenho a aceleração gravitacional. Então, eu preciso primeiro montar a função da velocidade, certo? Em função do tempo. V igual a V0 mais AT. Então, V é igual a V0. A velocidade inicial a gente viu que é 2 metros por segundo na componente vertical, né? É essa velocidade aqui, ó. 2t, certo? Menos GT. O G vale 10, então menos 10t. Beleza, pessoal? Para 1 segundo, essa minha velocidade é de 8 metros por segundo, certo? Substituindo t igual a 1, é menos 8, né? Depois eu vou consertar isso aqui lá. Na verdade é menos 8, porque 2 menos 10, menos 8. Significa que essa velocidade já não está mais para cima. O sentido da velocidade agora está para baixo. Então essa partícula fez isso, ó, desceu. Aí ela está descendo aqui. Veja que a posição que nós calculamos, essa posição que nós calculamos aqui de 5,4 após 1 segundo, é mais baixa do que a posição inicial. Então, claro que tem que ser mais baixa, porque se a partícula está com velocidade negativa, ela está descendo. Então, essa partícula está aqui, ó. Beleza, pessoal? Então, velocidade menos 8, beleza?
eu vou calcular agora a velocidade resultante. Ah, faz diferença eu ter feito menos 8 mais 8 aqui? Não, porque agora a velocidade resultante é Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Então vai ficar menos 8 ao quadrado dá menos 64. 6 ao quadrado, 36. Então vai dar 100. Raiz de 100 é 10 metros por segundo. Então essa partícula atinge uma altura de 5,4 metros e a uma velocidade de 10 metros por segundo, que é uma velocidade tangencial, tá? Não é uma velocidade da componente privilegiada, não. Então essa velocidade vai estar como se estivesse na diagonal para baixo aqui, tá? Que é a combinação de Vx, que está para a direita, e Vy, que está para baixo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vocês estão conseguindo me entender? Tá ouvindo bem? O áudio está falhando alguma coisa? Se tiver algum problema aí, deixa aí nos comentários que eu tento corrigir aqui. Se tiver alguma dúvida, também pode deixar. Bom, vamos para o próximo. Ah, esse também teve umas 4 pessoas que pediu para eu fazer. Seguinte, ó. Conforme a figura abaixo, em um jogo de futebol, no instante em que o jogador situado no ponto A faz um lançamento, o jogador situado no ponto B, que inicialmente estava parado, começa a correr com aceleração constante igual a 3 metros por segundo ao quadrado, deslocando-se até o ponto C. Esse jogador chega em C no instante em que a bola toca o chão, no ponto D. Todo movimento se processa em um plano vertical, e a distância inicial entre A e B vale 25 metros. Sabendo-se que a velocidade inicial da bola tem módulo igual a 20 metros por segundo e faz um ângulo de 45 com a horizontal, o valor da distância D entre os pontos C e D em metros é... Então vamos lá, o que está acontecendo aqui? Vamos olhar o sistema. Esse cara aqui em A, ele faz um lançamento. Ou seja, quando ele chuta essa bola, ela sai com uma velocidade de módulo igual a 20 metros por segundo e com um ângulo de 45 graus com a horizontal. Essa bola descreve o lançamento oblíquo, certo? Assim que ele chuta essa bola, esse cara que estava parado em B, 25 metros à frente de A, inicia a corrida. Ou seja, ele começa a correr em direção a C. Quando essa bola cai em D, esse cara chega em C, certo? A pergunta é, qual é a distância D entre a posição em que o cara chega em C até D? Logo, o que eu preciso calcular isso? O que eu preciso saber? Eu preciso saber quanto vale esse lançamento horizontal todo, porque o tempo que essa bola demora para percorrer essa trajetória curvilínea aqui, essa parábola, é o mesmo tempo que esse cara sai do repouso de velocidade igual a zero, mais acelerando a 3 metros por segundo ao quadrado e chega até C. Então, vou ter que calcular várias coisas aqui. Primeira coisa que eu preciso calcular é o tempo total. Porque o tempo total vai ser o tempo em que essa bola percorreu A até D, certo? E o tempo em que esse cara percorreu de B até C acelerado. Então, a gente vai precisar calcular o tempo. Depois calcula a distância AD. Depois a distância BC, certo? Eu já tenho a distância AB, aí depois é só fazer a subtração. Olha, a distância AD vai ser... a distância CD, que a gente quer achar, é igual a distância AD total menos BC menos AB. Beleza? Então vamos calcular isso aí. Bom, aqui tem o esqueminha que eu fiz, adotei os dados, né? Velocidade de 1, eu chamei esse cara aqui de 1, é 20 metros por segundo. A velocidade dele não, né? A velocidade da bola. A bola está um ângulo de 45 graus com a horizontal. A aceleração da partícula 2 é 3 metros por segundo ao quadrado. Parte do repouso, né? Então a velocidade 2 inicial é 0. E a distância AB é 25 metros. Esses são os dados que o problema me deu. Então vamos e pede para eu achar a distância CD, essa distância final aqui. Então vamos calcular primeiro. Lembra que eu falei com vocês? Vamos primeiro calcular o que a gente já tem. Olha só. Distância AD, a distância total aqui que essa bola vai percorrer, é o nosso SX lá do lançamento horizontal, que a gente chamava de SX. Então aqui ele está chamando de distância AD. Então eu substituir aqui SX por AD. Beleza? Isso vai ser o quê? A velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo, porque é a projeção na horizontal, vezes o tempo. Só que eu não tenho tempo. Eu posso calcular o tempo porque eu sei calcular. Lembra que eu passei essa função para vocês? Olha, o tempo total de queda é 2 vezes Vy, só que Vy é V seno de θ, seno de 45, dividido por G. Então, substituindo aqui os valores, 2, velocidade V0 é 20.
Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e g vale 10. Então, o tempo aqui vai ser igual a 2 raiz de 2 segundos. Substituir esse tempo total para eu achar a distância AD, que é a distância que a bola percorre. Então, distância AD é igual a 20, que é a velocidade inicial. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2 também. Vezes, agora o tempo a gente achou aqui que é 2 raiz de 2. Então, a distância AD é de 40 metros. Certo? Então, eu já tenho a distância total. Eu preciso agora calcular a distância BC, a partícula 2. A distância BC, pessoal, que é a equação que eu chamo de x2 às vezes, a distância BC vai ser S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Certo? O x final, o S final vai ser a distância BC. A posição inicial é 0, vou adotar lá como origem. Poderia adotar a posição inicial lá como 25? Aqui como 25? Poderia, mas eu fiz separado só para não ter confusão. Então, S0 eu chamei de 0, x0 eu chamei de 0, a velocidade inicial é 0 e ele tem aceleração. Então, a distância BC é a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. A aceleração vale 3, que o problema me deu, e o tempo a gente calculou, que é o mesmo tempo que a bola descreve a trajetória curvilínea lá. Então, 3, o tempo é 2 raiz de 2, ou seja, 2 raiz de 2 ao quadrado sobre 2. Beleza? Posso simplificar a raiz de 2 ao quadrado dá 2, eu simplifiquei com esse cara aqui. 2 ao quadrado é 4, 3 vezes 4, 12. Então, a distância BC vale 12, certo? Logo, eu sei que esse total vale 40, esse AB vale 25 e esse BC vale 12. Então, eu posso achar quanto vale CD. Porque, olha só, a distância CD é a distância AD total menos as outras duas distâncias. Que é a distância AB, que ele me deu, que é 25 metros, menos a distância BC, que eu acabei de calcular aqui, que vale 12 metros, que é a distância que o cara percorreu. Então, a distância CD vale 3 metros. Logo, esse pedacinho aqui vai valer 3 metros. Tranquilo? Então, vai dar a opção letra B. Certo, pessoal? Dúvidas? Se tiver dúvidas, vai deixando aí. O Zoom era mais interessante porque o Zoom a gente consegue falar na hora, né? Talvez seja mais fácil a interação. Esse exercício aqui todo mundo também teve bastante gente pedindo para eu fazer. Seguinte, o exercício da iPhone. Uma bola é lançada do topo de uma torre de 85 metros de altura com a velocidade horizontal de 5 metros por segundo. Aí tem a figura aqui embaixo, eu coloquei ela aqui, vou mostrar daqui a pouco. A distância D, horizontal em metros, entre a torre e o ponto onde a bola atinge o barranco, o plano inclinado, vale... Então, vamos ver aqui o exercício. É isso aqui, ó. Eu tenho uma torre de 85 metros, certo? E de cima dessa torre está saindo uma partícula com a velocidade horizontal de 5 metros por segundo. E ela vai atingir essa barra que tem uma certa inclinação. E está a 10 metros da base da primeira torre. A pergunta é quanto vale essa distância D aqui, certo? Bom, para eu saber essa distância D, pessoal, a gente sempre precisa saber o tempo, né? Olha só, porque essa distância D, ou seja, o nosso SX, vai ser Vx vezes o tempo. Então, essa distância D é igual a 5 vezes o tempo, né? Que a velocidade de Vx é igual a 5. Então, eu preciso saber quanto tempo essa partícula demora para sair daqui e chegar até aqui. No primeiro momento, se eu sei quanto vale essa altura pequenininha aqui, eu poderia calcular direto, né? Porque, lembra, quando eu tenho um lançamento horizontal, h é igual a gt ao quadrado sobre 2. Né? Se eu tenho h, o g vale 10, eu consigo achar t. Só que eu não sei quanto vale esse tempo aqui. Eu vou ter que fazer aqui algumas manipulações matemáticas. Então, o que eu fiz? Eu não sei esse h de cima, mas eu sei esse pedaço de baixo aqui. Ó. Esse pedaço abaixo de d vai ser 85 menos h, certo? Ou seja, h é o que eu quero, porque h é igual a gt ao quadrado sobre 2. Então, esse hzinho aqui que eu quero achar é a mesma coisa desse pedaço aqui, que é 85 menos h. Esse outro pedaço aqui, isso de vermelho aqui foi eu que fiz, tá? Se vocês olharem na página 710, o exercício só tá sem esse vermelho aqui. Bom, esse outro pedaço aqui de baixo, ó, vai ser... Esse pedaço total chama D, né? Se eu pegar só esse pedaço de cá, ou seja, esse D é igual a 10 mais SX, né? Que eu estou chamando desse pedacinho aqui.
Então eu vou pegar só esse pedacinho aqui, ó. Vou subtrair esse 10 e vou falar que esse pedaço aqui é sx menos 10, ou d menos 10, tá? Tanto faz. Então, recortando esse pedaço desse triângulo aqui, ó, eu tirei esse pedaço e agora eu tenho dois triângulos. Essa relação verde aqui, o exercício me deu. Se eu uso semelhança de triângulo, eu posso dizer que 85 menos h está para 8, certo? Assim como sx menos 10 está para 1, né? Usando semelhança de triângulo. Ou eu posso usar uma relação trigonométrica, né? Imagina que eu vou riscar um outro triângulo aqui maior. Esse ângulo θ aqui é igual a esse ângulo θ, ou seja, cateto oposto sobre adjacente é igual ao oposto sobre adjacente. O oposto do triângulo verde é 1, adjacente 8. O oposto do triângulo vermelho aqui é sx menos 10 e o adjacente 85 menos h. Dá para fazer por trigonometria também. Beleza? E aí 85 menos h sobre 8 é igual a sx menos 10 sobre d. Então, o sx aqui que eu estou chamando de d, olha só, na vertical eu tenho movimento retilíneo uniforme, então sx é igual a vx vezes o tempo, ou seja, sx é igual a 5t. Na vertical, lembra que eu falei que h é igual a gt ao quadrado sobre 2? Então, h é igual a 5t ao quadrado, né? Porque g vale 10. Substituir esses dois valores aqui, ó, h é 5t quadrado, certo? E sx é igual a 5t. Isolando o t aqui, eu vou chegar na equação do segundo grau. t ao quadrado mais 8t menos 33, igual a zero. Resolvendo o Bhaskara aqui, eu chego que o tempo 1 é igual a menos 11, ou seja, tempo negativo não tem nenhuma representação física, então a gente descarta. E o segundo tempo a gente acha t igual a 3 segundos, certo? Então, o tempo t igual a 3 segundos é o tempo em que a partícula demora para sair desse ponto e chegar aqui. Então, substituindo na função aqui que a gente já tinha feito, né? d é igual a 5 vezes t, ou seja, então a distância d vale 15 metros. Beleza, pessoal? Esse exercício, talvez a complicação está aqui. Em achar essa altura h, ou seja, em saber quanto tempo a partícula demora para sair daqui e chegar até esse ponto. Porque o tempo de deslocamento vertical é igual ao tempo de deslocamento horizontal. E aí eu posso usar essas relações. Beleza? Então, vamos para o próximo. Bom, esse aqui também é um problema que mistura tanto lançamento horizontal com velocidade relativa. É o exercício da página Q2, tá? Da página 711. Aqui esse é o enunciado da questão. Na verdade eu cortei um pedaço do enunciado porque tinha parte lá que era só informação desnecessária. Então vamos ver. Ó, em dada situação, o piloto em voo horizontal precisa bombardear um navio que navega com 50 metros por segundo em relação à água parada. Para isso, mantém 200 metros por segundo em relação ao ar, 500 metros acima do nível do mar. E se aproxima por trás do navio por motivos de segurança. Sendo a velocidade do ar em relação à água a 50 metros por segundo, na mesma direção e sentido do movimento do avião, determine a que distância do alvo o avião deve soltar sua bomba. Despreze os efeitos da resistência do ar sobre a bomba e considere a trajetória do navio como uma projeção da trajetória do avião sobre o mar. Então, o que acontece aqui? Eu tenho esse avião, ele tem a velocidade horizontal, certo? Velocidade Vx, da esquerda para a direita. Eu tenho o ar que também está na mesma direção do avião, que tem uma velocidade de 50 metros por segundo. E tem o navio, que tem 50 metros por segundo também, só que em relação à água. A pergunta é, qual deve ser a distância, né, que ele deve lançar essa bomba para ele chegar? Então aqui eu fiz a resolução. Primeira coisa, pessoal, o tempo de queda aqui, olha só, o tempo de queda ele está a 500 metros do solo. O tempo de queda não depende da componente Vx. Então, aqui eu tenho a velocidade do avião, horizontal. Velocidade do ar, horizontal. Velocidade do barco, horizontal. Se eu tivesse velocidade da correnteza do mar, horizontal. Então, nenhuma dessas velocidades, elas influenciam na queda livre do objeto. Porque a velocidade de queda livre ela é vertical. Então, quando eu solto um objeto do avião, ele vai demorar o mesmo tempo para cair.
independente se o objeto está com mais velocidade ou menos. O tempo de queda é a mesma. O que vai diferenciar é o quê? A distância, ou seja, o percurso horizontal que esse objeto vai fazer, certo? Então, eu posso calcular o tempo aqui. Calculei o tempo. Aqui eu fiz um esqueminha. Velocidade do avião 200, velocidade do navio 50 e a velocidade do ar também é 50 nessa direção. Bom, o tempo de queda é o mesmo, tá? Independente das velocidades horizontais. O tempo de queda é igual a raiz de 2h sobre g, ou seja, h é igual a gt ao quadrado sobre 2. Mesma equação, só isolei o tempo aqui. Quando eu substituo o valor de h para 500 metros, eu vejo que o tempo de queda durou 10 segundos. Beleza? Então, tem o tempo de queda de 10 segundos aqui. Agora eu preciso fazer as velocidades relativas, tá? Bom, a primeira velocidade relativa que eu coloquei aqui é o avião mais o vento. A velocidade relativa 1 do avião mais o vento, como o avião está na mesma direção do vento, a velocidade relativa vai ser a velocidade do avião mais a velocidade do ar, mais a velocidade do vento. É só você pegar um caso aplicado. Quando você está, por exemplo, numa correnteza, se você está subindo ao contrário à correnteza, o seu sentido do vetor velocidade está para um lado e o sentido do vetor correnteza está para o outro. Se eles tiverem sentidos contrários, eu vou subtrair. Se eles estão no mesmo sentido, eu vou somar. Então, quando eu estou na correnteza remando a favor da correnteza, o meu vetor velocidade está na mesma direção e mesmo sentido da correnteza, logo eu somo. Se ele estiver na mesma direção e sentidos contrários, eu vou subtrair. Nesse caso, o avião está na mesma direção e no mesmo sentido, tá? Então, a velocidade relativa é a soma. Então, a velocidade relativa, a velocidade do avião, que é 200, mais a velocidade do ar, que é 50, vai dar 200 metros por segundo. Beleza? Agora, pessoal, ou seja, então olhando para o avião aqui, significa que esse avião, na verdade, ele está com uma velocidade em relação ao barco, em relação ao barco não, né? Em relação ao mar, por exemplo, com uma velocidade de 250 metros por segundo. Por que não em relação ao barco? Porque o barco também tem velocidade. Se o barco estivesse parado em relação à água, significa que a velocidade relativa do avião em relação ao barco seria 200 mais 50, 250. Só que como o barco também está com velocidade, eu tenho que calcular a segunda velocidade relativa. A segunda velocidade relativa agora é a velocidade do avião em relação ao barco. Velocidade relativa linha vai ser a velocidade relativa que eu já calculei, que é a relativa do avião com o ar, certo? Menos a velocidade do navio. Toma cuidado. Ah, mas aqui eles estão na mesma direção, no mesmo sentido. Sim, só que agora são dois objetos diferentes e está em perseguição. Então, se ele está perseguindo o navio, se o navio está com a velocidade no mesmo sentido, então a velocidade relativa é a subtração. É só você pensar, pensa intuitivamente. Ó. Se esse navio tem a mesma velocidade do avião, esse cara nunca vai alcançar o navio. Então, por quê? Porque a velocidade relativa vai ser a velocidade do avião, 200, menos a velocidade do navio, que se fosse a mesma, seria 200, ou seja, a velocidade relativa é zero. Então, quando eu estou em perseguição é o contrário, tá? Quando é perseguição, a velocidade relativa, se está no mesmo sentido, subtrai. Se estão nos sentidos contrários, soma. Tá? Se o navio tivesse com a velocidade para trás, ou seja, para a esquerda, aí a velocidade relativa seria a velocidade do avião mais a velocidade do navio. Beleza? Então, essa velocidade relativa aqui vai ser velocidade relativa. Eu até fiz questão de colocar aqui. É a velocidade que a gente já calculou, 250, menos a velocidade do navio, que é 50. Ou seja, eu volto a ter 200 metros por segundo. O que está acontecendo aqui, então, é que apesar do avião ganhar 50 metros por segundo de velocidade por conta do vento, ele perde esses 50 metros por segundo de velocidade porque o navio também está com essa velocidade, igual à velocidade do ar. Beleza, pessoal? Então, o que eu poderia mudar aqui nesse problema é colocar o ar contrário. Se o ar tivesse ao contrário ao movimento, então a velocidade relativa do avião seria 150. Se o navio estivesse com sentido contrário de velocidade, então teria que somar com a velocidade do avião, certo? Se eu tivesse uma correnteza aqui, eu teria que somar a corrente. Se a correnteza estivesse a favor do navio, soma. Se a correnteza estivesse contrária ao navio, subtrai. Então essas são coisas que a gente tem que ver para a velocidade relativa. Bom, calculado o SX agora. SX é igual a Vx vezes o tempo. Ou seja, o Vx é a velocidade relativa 2, que é 200 metros por segundo. E o tempo a gente calculou lá, que é o tempo de queda, dependendo da altura h. E esse tempo de queda deu 2.000 metros. Deu 10 segundos e logo o SX deu 2.000 metros. Ou seja, para eu conseguir atingir
esse navio, com esse espaço de configuração, a distância horizontal que o avião tem que ter para o navio é de 2.000 metros. E aí eu consigo atingir. Tranquilos? Então vamos para o próximo. Esse aqui também o pessoal teve dúvidas. Outro exercício do ITA. Considere, hipoteticamente, duas bolas lançadas de um mesmo lugar ao mesmo tempo. A bola 1 com velocidade para cima, de 30 metros por segundo, e a bola 2 com velocidade de 50 metros por segundo, formando um ângulo de 30 graus com a horizontal. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Assinale a distância entre as bolas no instante em que a primeira alcança sua altura máxima. Esse também é um pouquinho mais complexo. Acho que ele é até o nível 3 lá. O que ele faz? Olha só, eu fiz o desenho aqui para vocês interpretarem o que está acontecendo. Eu joguei uma bolinha para cima, com velocidade azul. Se eu jogo uma bolinha para cima, ela atinge uma altura máxima, certo? Ao mesmo tempo, eu joguei uma outra bolinha verde aqui, só que com lançamento horizontal, porque ele faz 30 graus com o meu eixo X. Beleza. Quando essa partícula atinge a altura máxima, essa percorreu um certo espaço, certo? Por aqui. A pergunta é, qual é essa distância D vermelha aqui entre o ponto de máxima e o ponto em que a minha partícula atinge uma coordenada qualquer no meu eixo XY, certo? Então, o que eu fiz aqui? Aqui a gente vai até aplicar um pouco de geometria analítica lá que vocês aprenderam. Olha só. Vamos datar aqui como origem. Se aqui é a origem, tanto a partícula 1 quanto a 2 tem sistema de coordenadas 0, 0, certo? Essa partícula aqui, quando ela sobe, ela passa a ter x igual a 0, porque ela não andou no eixo x, só que passa a ter y igual a h1, certo? Que é a altura máxima que ela atinge. Então, a coordenada desse ponto é 0h1, que é a altura máxima. Beleza, pessoal? E a gente vai ter que calcular essa altura máxima aqui, calcular esse h1. A segunda partícula, ela descreve lançamento oblíquo. Então, quando ele chega nesse ponto, eu tenho tanto o valor para x, quanto o valor para y, certo? O valor para x é SX. Eu até inverti aqui, tá? Depois vocês invertem lá. A primeira coordenada é o eixo x. E a segunda coordenada é o eixo y. Então, eu tenho um SX aqui e uma H2. Veja que esse H2 provavelmente vai ser menor do que H1. Beleza? Sabendo esses dois pontos, eu posso agora calcular quanto vale a distância entre esses dois pontos aqui, né? Se eu sei o sistema de coordenadas. Então, o que eu preciso fazer? Eu fiz uma abordagem física. Depois eu explico para vocês como fazer com uma abordagem mais matemática. Vamos pensar a partícula 1 primeiro. Primeiro, a gente precisa saber quanto tempo essa partícula 1 demora para atingir a altura máxima. Quanto tempo ela demora para atingir a altura máxima? V igual a V0 mais AT. Velocidade final é 0, velocidade inicial é 30 e G é igual a menos 10. Né? Então, fazendo essa conta aqui, eu sei que ela demora 3 segundos para atingir a altura máxima. Logo, eu posso calcular quanto vale essa altura máxima. Olha, H é igual a V0, que é 30, certo? Vezes o tempo, que é 3, menos GT ao quadrado sobre 2, ou seja, 10 sobre 2 dá 5, ou seja, 5 vezes 3 ao quadrado. Beleza? Fazendo essa conta, então, eu tenho que H1 é 45. Logo, essa partícula tem coordenada 0, 45. Beleza? É um ponto P aqui. Vamos calcular esse ponto Q. Esse ponto Q vai ter SX e H2. Bom, o mesmo tempo que a partícula demora para atingir a altura máxima é o mesmo tempo que ela demora para percorrer esse lançamento oblíquo aqui. Então, eu vou usar esse tempo igual a 3 segundos. Tá? Substituindo aqui, o meu SX, componente horizontal, velocidade constante, SX é igual a V0 cosseno θ vezes o tempo. Então, SX, V0 é 50, o cosseno é raiz de 2 sobre 2, né? Cosseno é raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, tá? Corrige lá. Porque aqui o ângulo é de 30 graus. Então, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, aqui eu coloquei certo. Vezes o tempo, que é 3, certo? Dei uma simplificada aqui, então ficou igual a 75 raiz de 3, né? 50 dividido por 2, 25, 25 vezes 3, 75. 75 raiz de 3. Então, esse é a componente x, então seria nosso SX aqui, ó. Nosso SX é 75 raiz de 3. Vamos achar a altura agora. A altura é igual a V seno θ menos 5t quadrado, certo? Velocidade inicial 50, o seno é meio, certo? Menos 5t quadrado,
Menos 5 vezes 3 ao quadrado. Vezes 3 ao quadrado dá 9. Então, H2 vai dar 30 metros. Ou seja, então eu tenho aqui que essa altura é de 30 metros. Veja que é abaixo dessa de 45 metros. E aí eu fiz aqui agora triângulos, né, para eu representar isso melhor. O que eu fiz? Olha só. Essa partícula 1 ela sobe 45 metros. Então, esse valor total aqui é de 45. A minha partícula 2, ela sobe 30 metros, olha só. Porque H2 é igual a 30. E ela percorre uma distância horizontal de 75 raiz de 3. Se eu quero saber essa distância D aqui, eu posso usar Pitágoras, ou seja, a base ao quadrado, 75 raiz de 3 ao quadrado, mais esse tamanho aqui vai ser o tamanho total de 45 menos a altura 2, que é 30. Vai dar 15 metros. Mais 15 ao quadrado. Então, a distância é igual a raiz de 75 raiz de 3 ao quadrado, mais 15 ao quadrado. Então, D é igual a raiz de 17.100. Tá? Então, a resposta está em raiz mesmo. Ele nem simplificou, não. Então, distância é igual a 17.100. Beleza, pessoal? Então, esse exercício é um pouco mais difícil. Ah, daria para fazer por geometria? Daria para fazer por geometria analítica. Se eu tenho as coordenadas desse ponto, que é 0,45, e tenho as coordenadas desse ponto, que é 75 raiz de 3 e 30, eu posso calcular a distância entre dois pontos, né? Aí eu só lembrar da equação lá para calcular a distância entre dois pontos. Tranquilo, pessoal? Então, basicamente, esses são os exercícios que o pessoal pediu para eu fazer, certo? Se tiver alguma dúvida, vocês podem deixar aí no comentário, ou então pode mandar lá no grupo ou no privado também. Eu vou disponibilizar para vocês essa lista agora, essa resolução. Tem alguma dúvida que vocês queiram tirar? No mais, é isso que eu queria fazer, aplicar esse exercício. Agradeço aí a participação de todos e até a próxima, tá?